Bem-vindos ao canal Barbosa Paulo André. Eu hoje quero compartilhar umas leituras que eu venho tendo esse ano. Não os livros, um autor específico. C.S. Lewis. C.S. Lewis. C.S. Lewis. Então, o que eu quero falar de Lewis. Ele ficou conhecido por escrever As Crônicas de Nárnia, que foi adaptado para filme, não foi muito bem recebido nas telas. Então, o que eu queria falar sobre os livros que eu li e que eu vou ler dele. E antes de falar das minhas leituras, da minha experiência, eu quero falar um pouco sobre ele. O nome dele é Clive Staples Lewis. Nasceu dia 28 de novembro de 1898 em Belfast, na Irlanda, atual Irlanda do Norte, Reino Unido. Morte em 22 de novembro de 1963, pouco antes de completar 65 anos, em Oxford, Inglaterra, Reino Unido. Ele era escritor, professor universitário, poeta, crítico literário e teólogo leigo da Igreja Anglicana. Ele ganhou o prêmio de medalha Kennedy em 1956. Os gêneros literários que ele escreveu foi apologia cristã, literatura medieval, alta fantasia e literatura infantil. As obras-primas magnum opus: A Abolição do Homem, em 1943, As Crônicas de Nárnia, que começou em 1950 até 1956, Cristianismo por Simples, em 1952, e Surpreendido pela Alegria. Agora eu não notei a data e eu não tive dificuldade de ler e nem ter esse livro. Tenho curiosidade sobre a morte dele, que ele morreu no dia 22 de novembro de 63, no mesmo dia que Aldous Huxley, que é escritor inglês, escritor do Admirável Mundo Novo, e do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele, uma curiosidade, todo mundo acho que sabe sobre Lewis, que ele se converteu ao cristianismo na Igreja Anglicana por influência de alguns amigos cristãos. Ele era um ateu convicto, inteligentíssimo. Ele se converteu com um grupo de estudiosos, parte ateístas e parte teístas cristãos, onde ele estreitou laços com Tolkien, escritor O Senhor dos Anéis. Tolkien católico. E eles compartilhavam interesse em mitologias, em literatura medieval. Lewis falava para Tolkien: esse Cristo é mito, é mentira.
Mito não existe. E Tolkien falava, sim, em partes de tá certo. É um mito, mas um mito que se fez carne. E, ao longo do tempo foi se tornando teísta, depois cristão, anglicano, episcopal no caso, episcopal anglicano. Ele se declarava leigo no assunto de teologia, mas hoje temos grandes influência da teologia de Lewis. Nós enquanto seres espirituais, produzimos sobre o divino, produzimos teologia. E Lewis, como integrante de uma igreja cristã, produziu teologia. Ele procurava ser interdenominacional, ecumênico, católicos, ortodoxos orientais e evangélicos. Bem de Lewis. Do pouco que eu li, eu só li um texto que Lewis falou especificamente para a denominação dele. Ele sempre procurou falar para os cristãos e para os não convertidos. Quando ele se converteu, após a conversão dele, ele produziu muita literatura cristã. Antes de entrar nos livros, eu quero fazer um destaque no meu devocional que eu faço hoje, utilizando essa Bíblia C.S. Lewis, da tradução NVI, da Thomas Nelson. São textos que são, aqui tem a passagem da Bíblia, é o texto bíblico, e nele tem porções dos escritos de Lewis. Cachorro latindo. Calma aí. Como vemos, temos o texto bíblico e uma citação de algum livro de Lewis. No caso aqui, logo o livro de Malaquias, o fogo refinador, cristianismo puro simples. E no final da Bíblia, onde se encontra no livro. Então, eu escolhi o texto NVI porque é o texto que eu gosto muito, que eu gosto que eu estou mais familiarizado. No início da minha conversão, são os textos que eu normalmente eu tenho um carinho especial pela NVI, escolhi na NVI e a capa é a segunda capa mais bonita. Temos essa Bíblia na tradução NVT e na NA. A NA é preta e dourada e a NVT é vermelha e dourada. E essa é um azul e dourado. Para mim, no devocional, é interessante. Quando eu terminar de ler a segunda leitura da Bíblia toda, eu vou ler de capa a capa nessa, quando os devocionais, tudo. Interessante. Depois eu falo sobre jornada bíblica e mais sobre Deus. De aniversário, além de ter me dado essa Bíblia, tem uns 15 dias que eu estou fazendo devocional nela. Trilogia Cósmica. Eu li o primeiro livro, Além do Planeta Silencioso. Comecei a ler Perelandra e tem aquela Fortaleza Medonha, da Thomas Nelson, que os livros individuais, mas o primeiro livro não achei para venda,
que parou de ser produzido. Os outros dois, Pereirando e Além da Fortaleza do Zé Medonha, é mais fácil de achar e eu tinha oportunidade de comprar físico, mas como é difícil achar o primeiro livro, eu decidi não tê-los. Quando o primeiro livro se difícil de achar, adquirir a trilogia cósmica. Antes de ir para os outros 5 livros, eu planejo me aprofundar na teologia de Lewis. Quero ser um estudioso de gigantes da história do cristianismo. E a teologia dele é uma teologia encantadora, pelo que eu li até agora. Por exemplo, a teologia cósmica, no início você não se vê muitas referências claras sobre o cristianismo. Se você tem já tem a carga da Bíblia, você vê, vai apresentando claro. E no decorrer da trilogia cósmica, talvez eu faça uma resenha. Não sou bom de resenha, não gosto de fazer resenha, mas depois de ler a trilogia cósmica, talvez eu fale alguma coisa. O vídeo já está comprido. O próximo livro, eu não tenho muito interesse de ler Crônicas de Nárnia. Talvez seja os últimos livros de Lewis que eu leia em português. Eu não sei inglês, então não vou ter acesso. Mas cristianismo puro e simples. Todos os Thomas Nelson que eu tenho aqui. Cristianismo puro e simples. Meu primeiro livro de Lewis, o primeiro livro que eu li sobre Lewis, eu terminei de lê-lo no início desse ano. Uma série de palestras na Segunda Guerra. Ele lutou na Primeira Guerra. Ele é um personagem, é um livro icônico no cristianismo. Todo cristão, independente da linha teológica, denominacional, religiosa, precisa ler esse livro, porque é um livro para o cristão, vida diária do cristão. Ótimo para introduzir estudos dentro em pequenos grupos, em células e tudo. É um livro interessantíssimo e muito apaixonante de ler. Não na primeira parte, pode ser complicada, mas é boa. O segundo livro lido de C.S. Lewis foi Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É um livro fictício, ficção, mas claramente com referências cristãs. É um livro que quem está familiarizado com o inglês, quem gosta do humor inglês, talvez goste desse livro. Só que não me apeteceu muito. Não é um livro que eu gostei muito de ler, apesar de não ser um livro de apologética, de contar da trilogia cósmica. Até agora eu tô gostando mais do que dele. Mas é isso. O terceiro livro é A Poluição do Homem. Fininho. Desses 3 últimos que eu adquiri mais recentemente, foi o primeiro que eu li dos 3. É um livro apologético, fala do homem, da moral, da moralidade humana. Então, é um livro que vale a pena para quem gosta de apologética, de estudar moral,
a moralidade, a ética cristã, ou a verdadeira ética evangélica, podemos dizer assim, está aqui, nesse livro. Então, o que eu estou lendo é Deus Pão dos Réus. Foi onde o texto que eu li, que ele falando para os teólogos da teologia anglicana, ele falou que era leigo no assunto e ele não estudou teologia, tudo, mas ele é autodidata, um teólogo autodidata. Então, apesar de leigo, produziu uma ótima teologia e está aqui. Esse livro é uma compilação de textos que foi publicado pós-mortem de livro de um amigo que encontrou esses textos na casa, resgatou o máximo que pôde e publicou em um livro só. Todos podendo tirar um traço de teologia nele. E o último livro de Lewis que eu tenho, que ainda vou ler, apesar de talvez ter lido algum fragmento da Bíblia, no devocional, A Última Noite no Mundo. São ensaios, que está dizendo aqui, ensaio de teologia, coletânea, de questão do nosso Cristo. Então, é uma apologia sobre os últimos tempos. Eu pretendo mergulhar nesse pensamento, porque entre os gigantes da história do cristianismo temos Santo Agostinho, Santo Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, Lutero, Zwinglio, Calvino, Pietro Vermigli, Bullinger. Então temos muita gente. John Wesley, Thomas Cranmer, temos muita gente na história do cristianismo. E no século XX temos C.S. Lewis, um dos maiores teólogos do século passado. E mesmo sem ter, na época do estudo, sem ter um papel, ele deixa uma herança teológica não só protestante e evangélica, mas sim ecumênica, o verdadeiro ecumenismo cristão. Então, esse vídeo ficou quase 20 minutos. Desculpa pelo tempo. E esse é o vídeo. E agradeço pela paciência. Deus abençoe.